for, não sei como fazer isso não. Espero que o Morten consiga agora. Ó o Danilo aí. Espero que o Morten consiga solicitar, porque eu sou péssimo nisso aí. Ele... Alguém souber ajudar aí como é que eu faço, eu achava que eu ia receber ele, que o Morten iria. Agora foi, pessoal. Acredito que agora vai. Enfim, hein? Enfim, Morten, depois dessa aula de como não entender de Instagram, estamos ao vivo. Tá Boa bem, noite, tá Morten. bem. Tudo bem? Tudo bom, Cristiano? Tudo Boa noite. certo. Tudo jóia. Morten, primeiro eu agradecer a você por aceitar o convite. Eu sei que, mesmo nessa quarentena, você é bem requisitado aí, tem uma série de coisas para fazer e a gente também tem outras atribuições, família, outras coisas. Então, eu agradeço muito você nos dar essa oportunidade de poder conversar com você, né? Tenho certeza que nesses dias que a gente anunciou que ia ter a oportunidade de conversar com você, foram muitas mensagens felizes, sabendo que vai ter a chance de ouvir você falar e você sabe do carinho que os brasileiros têm por você. Então, muito obrigado, Morten, por nos dar essa oportunidade de bater esse papo com você. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que eu não tenho mais preso do que qualquer outra. Eu já percebi que tem vários lives, cursos, tanto handebol como outros esportes nesse período que nós estamos passando, e eu acho, sinceramente, muito importante que a gente se encontre pela essa maneira para se manter em contato e pelo menos também tentar aprender um pouco coisa a mais. Então, muito obrigado mais uma vez. Espero que nós vamos ter um bate-papo boa aqui com todo mundo que quer participar. Com certeza. Morten, você deve imaginar quantas nessas atletas aqui estão felizes, então eu vou dividir o nosso papo em dois momentos, né? Eu sei que tem muito treinador aí, tem o Matheus lá do Rio Grande do Sul que já tá aqui com a gente, tem outros treinadores aqui da região Nordeste, então eu queria dividir o nosso bate-papo um pouco para as pessoas conhecerem mais um pouco você, as curiosidades, e no finalzinho também a gente conversar um pouco sobre algumas questões técnicas de tendência, que eu sei que você, né, tem muita coisa para falar e para que a gente possa, para que sirva de reflexão da gente, como você falou, nesse momento que a gente tem um pouco mais de tempo, né, Morten, para poder estudar um pouco mais. Então, eu vou começar primeiro pelo pessoal, pelo Morten Soba. Eu queria que você falasse um pouquinho assim como é que foi. Você foi atleta, né? Até quantos anos você jogou? Com que idade você começou a ser treinador? Foi em clube? Foi na escola? Explica um pouquinho para a gente como é que foi o Morten aí nesse primeiro contato com o handebol. Com quantos anos você começou a jogar handebol? Jogou handebol até que idade? Começou a ser treinador aonde e quando? Para a gente conhecer um pouco mais de você, Morten. Bom, não tem muita coisa interessante a contar, é, mas é um pouco parecido com o Brasil. Eu fui conhecer o handebol através da minha escola. Eu sou totalmente caipira, eu nasci numa cidade que nem tem 100 habitantes. A, a escola ficou no meio do mato, no meio do nada, e lá tivemos um professor que jogava handebol, e ele foi introduzir o handebol para os meninos na aula da educação física. E, pela coincidência, o primeiro tem que falar que na Dinamarca, naquela época, não tinha torneios escolares e, em princípio, também não tem hoje. Tem um pouco, mas não tem nada a ver do jeito que nós estamos conhecendo o handebol escolar como aqui. Então, na Dinamarca, Suécia, Noruega, está tudo feito pelos clubes. Mas exatamente no mesmo local onde que tivemos a escola, também tivemos um clube de esporte, que teve ginástica, badminton, futebol, handebol.
E esse grupo de turma de meninos da escola, nós praticamente todos fomos começar a jogar handebol pelo clube. E isso era na grama. Aquele quarto que nós tivemos é uma sala de ginástica. Nem teve gol. Era a entrada para onde que aguarda os materiais para a ginástica. Esse era o gol. Então era muito diferente. Mas enfim, começamos a jogar na grama e no inverno jogamos indoor. Então de verão era na grama e no inverno indoor. Eu joguei, eu acho que nós começamos com 13 anos por aí, eu acredito eu, 12 talvez. E eu joguei em 3 clubes, onde que eu morava, diferentes. Aí eu fui morar 2 vezes nos Estados Unidos, então eu parei. E quando eu voltei, eu fui começar a... Não, eu me formei como treinador de handebol numa escola de esporte na Dinamarca. Existem bastante escolas onde que você pode se formar como técnico de natação, handebol, futebol, vôlei. E isso tudo feito pelas confederações da modalidade. Então, eu me formei como técnico de futebol e como handebol. E logo depois que eu voltei de segunda vez dos Estados Unidos, eu comecei a estudar, me formar como professor em Copenhague, o capital da Dinamarca. E aí eu tinha que escolher como que a vida como estudante não vira muito rico. Eu podia tentar jogar, mas também podia começar a trabalhar como técnico. Então eu procurei alguns lugares e eu comecei, acho eu, um pouco jovem, como técnico. E a partir daí não voltei mais para jogar, joguei um pouco, mas nada sério, era só para ajudar de vez em quando uma equipe ou outra. Mas eu comecei a treinar um monte de equipes de base por muitos anos, em vários clubes em Copenhague. Esse foi, vamos falar, o início. Ah, legal. Interessante conhecer isso, né? Muita gente não tem dimensão de como foi esse começo e é bem interessante. Aí, Morten, vem agora para esse capítulo aqui, que é o Brasil, né? Você chega ao Brasil, você vai para o Pinheiros, não é isso? Você trabalha no Pinheiros em um determinado momento. E aí, conta como é que foi. Cristiano, Oi. desculpe, eu tenho uma ideia que esse luz atrás de mim me está até me atrapalhando. Sabe que eu vou para outra sala para... Tá bem. Joia. Eu fico ali Pode ser? aguardo e você solicita. Pode ser, claro. Não, pode deixar aí. Ah, então tá Pode bom. deixar aí. Desculpe. Nada. Eu vou só precisar vou pegar isso aqui. Até aqui tem também, mas não é tão forte. Tá tudo bem? Sim, estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Bom, beleza. Então, me desculpe, já esse luz estava meio... Eu perguntava sobre a sua vinda para o Brasil, que é o momento onde a gente, eu acredito que conheça um pouco, mas eu penso que você podia falar um pouco de como foi sua entrada na seleção, e algumas, né, até chegar até parando antes do título mundial, que eu acho que aí é um capítulo, mas como é que foi estar no Pinheiros, já foi convidado para a seleção, e aí, esses primeiros momentos seu aqui no Brasil e na seleção, Morten, o que é que você pode falar? Na verdade, acho que seria importante de falar, a minha primeira passagem pelo Brasil, na verdade, foi em 95. Nossa. E eu acredito que um monte de meninas seus aí nem tinha nascido naquela época, mas eu fui visitar o Brasil em 93 e conheci o meu amigo Eduardo Macedo, conhecido pelo handebol como Dudu. Sim. E ele me convidou para ser técnico na equipe dele, que ele montou em Osasco. E jogamos pelo nome do clube, chamava-se Henriques. E tudo bem.
Só fiquei um ano, voltei para a Dinamarca. Mas ele sempre foi jogador do Pinheiros, ou sócio do Pinheiros, então ele virou também diretor e me procurou. O clube me procurou, acho 2005, 2004. E aí eu cheguei pela segunda vez, mas foi o segundo convite dele, então está totalmente grato a ele, tudo que ele fez por mim. Eu estou só no Brasil por conta dele. Infelizmente faleceu em 2011. Então toda minha passagem pelo handball do Brasil, eu só sempre vou lembrar dele. Estou totalmente grato pela minha passagem com ele. Mas eu entrei em 2005 em Pinheiros. Foi totalmente diferente para mim, um prazer e gigantesco, tanto com os jogadores como comissão técnica, o fisioterapeuta, com todo mundo. Um clube que eu nunca tinha visto igual. Não é normal ter um clube desse tamanho, nem em outros países, então foi muito especial de trabalhar dentro do Pinheiros. Foi muito, muito importante. Eu acho também foi importante em relação para mim de entender um pouco do handebol brasileiro, cultura do handebol do Brasil, mas também a cultura do Brasil. Conhecer um pouco melhor. De uma forma ou outra, eu acredito e eu espero que isso ajudou tanto eu, principalmente eu, em relação à minha passagem pelas as seleções do Brasil, que eu comecei em 2009. Entendi. Morten, entrando no campeonato, nessa conquista do campeonato mundial, queria que você falasse um pouco da preparação no IPO. Eu não sei se você considera aquele momento que vocês tiveram com uma base da seleção importante, você comentasse um pouco sobre esse momento que vocês foram para o IPO e teve você e as jogadoras trabalhando em competições europeias, se isso foi relevante. E como foi aquela preparação, Morten? O que é que você destaca da preparação da seleção brasileira antes do inédito título de campeão mundial? O que é que você pode destacar da preparação dessa coisa do IPO com relação à preparação para o Mundial de 2013? Eu não tenho dúvida nenhuma que esse projeto entre o Clube Hipo e a Confederação, na verdade, foi com o apoio do Comitê Olímpico que abraçou esse projeto e ajudou financeiramente para este projeto acontecer. Isso para mim está muito, muito, muito claro. O projeto ocorreu por 3 anos. Eu fiz parte do último ano, que era em 2013 e 2014. E é isso de ter 8 atletas brasileiros no clube. Também era um volume assim, em nome de atletas bem grande. Eu tenho certeza que isso ajudou tanto elas individualmente, mas principalmente para a seleção, porque jogavam numa liga que talvez não era tão forte, mas jogaram Champions League. E a preparação sempre no Hypo foi muito, muito forte. Então, praticamente o temporada inteiro, estava treinando muito forte e jogando muito forte. Então, acredito que isto ajudou. E na hora que nós podíamos juntar a seleção, nessa época, nós conseguimos juntar a seleção bastantes vezes, e a base acabou sendo no Hypo. Então, tivemos muitas fases dentro do clube do Hypo, porque seria mais fácil. Com o Maria já estava jogando na Europa, e um grande passo no Hypo. Então, eu tenho certeza que isso ajudou a seleção toda, e espero eu também, de uma forma ou outra, que a minha passagem para o último ano também ajudou um pouco para, assim, juntar as coisas treinando na seleção, seja também da mesma forma feito no clube. Então, espero que isso realmente ajudou, não só em 2013, mas eu sinto que já nós vimos, logo depois que esse projeto foi implementado em 2011, eu senti que isso já deu alguma coisa do retorno no Mundial aqui em São Paulo em 2011. Sim, imagino.
Ô Morten, mas tem comentários que a preparação para o Mundial, o Brasil teve alguns problemas, é verdade? Vocês tiveram problemas na preparação para o Mundial de 2013, algumas coisas que você comentou, acho que eu vi uma entrevista você falando isso, que tiveram alguns Sim. problemas físicos, alguma coisa, você pode falar um Não, pouco o que sim. foi antes? Se a gente separa o projeto Hypo com os últimos 2 semanas antes do Mundial. Aí, é verdade, esse provavelmente foi a pior preparação em termos de lesões. A preparação foi bem, mas o problema é que nós tivemos muitos jogadores lesionados no período. E o pior foi a Jéssica, porque a Jéssica tinha rompido cruzamento, sim, ligamento cruzado, e tentamos de trabalhar com ela para ver que ia dar, mas no fim nós tínhamos que decidir não ia dar, aí nós estávamos com um a menos. Graças a Deus conseguimos de chamar a Mariana, que estava num tempo cheio de vento de neve, que quase a Dinamarca fechou por conta de neve, mas ela conseguiu de viajar. E a Duda, que era outra, Duda estava muito próximo para não participar do Mundial, porque ela estava com lesão muito grave. Mas o trabalho da Marina fisioterapeuta e o departamento dela é excelente. E a Duda não só acabou sendo campeão do mundo, ela também acabou sendo eleito o MVP do Mundial 2013. Que coisa, né? Um grande beijo aí para a Marina, que importância de uma equipe multidisciplinar, né, Morten? Uma boa equipe multidisciplinar realmente faz toda a diferença. Só o treinador no alto nível não funciona, né? Não dá. Não. E... Eu acho. Oi, pode falar. Eu acho, só para completar esse período, eu acho que a primeira vez que nós fomos treinar com o grupo inteiro foi quando nós pisamos poucos dias antes na Sérvia. O período na Áustria, no período na Polônia, não jogamos, não treinamos com 16, nenhuma vez, nenhuma. Só na Sérvia. Nossa. Desculpa. Nossa Senhora, então... aí chegamos no Campeonato Mundial e eu vou tentar dar uma acelerada na história, porque eu acho que teve uma questão mental nas competições que antecederam, que foi a fase de quartas de final. A gente teve algumas quartas de finais anterior, eu tive acesso a uma preleção sua, se não me engano, das quartas de finais, você já falou bastante sobre isso em algumas entrevistas que eu acompanhei. Você acha realmente, Morten, que essas quartas de finais, ela tinha, além da dificuldade técnica do adversário, tinha essa coisa mental mesmo, emocional? Era algo que você também sentia que tinha que trabalhar nas jogadoras para poder, além de vencer o adversário, trabalhar a cabeça para não passar um filme do que já tinha acontecido, Morten? Foi mais ou menos isso que tu administrou a seleção nesse momento? A parte mental era algo muito importante nas quartas de finais do Mundial 2013? Eu não posso falar assim, em nome do grupo, mas eu acredito que todo mundo, por mim certeza, mas eu também tenho certeza que todo mundo, atletas, comissão, estava sentindo muito, porque era praticamente o mesmo grupo que passou na quarta final em 2011 no Mundial no Brasil, passou no quarta final em 2012 na Olimpíada contra a Noruega, e agora estamos chegando mais uma vez na quarta final, terceiro ano seguido. Ganhamos o grupo no Brasil 2011, ganhamos o grupo na Olimpíada 2012, ganhamos o grupo no Mundial 2013. Então, mas aí, o que acontece quando estamos lá na quarta final? Infelizmente, perdemos demais, sinto muito, aconteceu. Então, era uma pedra gigantesca. E nós fizemos uma preparação que talvez não era igual, mas eu senti que não importava o que eu ia falar, porque a pedra estava tão pesada que ninguém quis passar mais uma vez, porque era tão perto em 2011, era tão perto em 2012, e ninguém estava aguentando mais uma vez de jogar um quarto final e sair, vamos falar, por pouco. Então, eu acho esse peso era gigantesco, mas era gigantesco.
Mas graças a uma dedicação, uma força, um foco, concentração das meninas, dessa vez o sorte também, porque não é só sorte, mas eu acredito em vez em quando você joga esse tipo de jogo, você está precisando que a coisa vá um pouco para seu lado. E com certeza que não estava no nosso lado em 2011, 2012. Falando um pouco dessa questão 2011 e 2012, para o Morten, o que é que doeu mais? 2012 a Olimpíada ou 2011 no Mundial? O que é que você, qual das duas derrotas que você demorou mais para aceitar? Falou, essa não dava para ter escapado e escapou. Foi em São Paulo ou foi na Olimpíada, Morten? Não dá para falar. Não dá mesmo. Os dois vão te seguir o resto da sua vida. E vão mesmo. É a Então, imagem. infelizmente, não tem como. Não tem como. Para mim é assim. Não é a coisa que sai e tá tudo bem. Agora, ok, expiro, tá? Tenho uma vida normal, beleza, mas está lá. É a Está lá. imagem. Ô, Morten, aí passou as quartas de finais. O sentimento do grupo era meio que dever cumprido ou a seleção ela sabia que dava para chegar ao título? Porque estar entre os quatro melhores do mundo para um país não europeu já era incrível. Mas aquele grupo lá de 2013 na Sérvia, ele estava decidido realmente a ir para o título mundial? Você sentiu quando estava na semifinal que as meninas não iam se contentar com aquilo ali? Como era o sentimento na semifinal, Morten? É, Eu, é, eu vou tentar explicar porque eu falei sobre isto no outro live poucos dias atrás. E para quem que lembra as imagens, se quem está acompanhando agora, se lembra imagens da seleção depois que ganhou a quarta final, talvez vá lembrar que todo mundo estava chorando, todo mundo. E isto não era para só de conseguir de chegar e agora pode falar, nós estamos entre os quatro melhores do mundo. É histórico, sensacional e tudo mais. Não, isto tem muito a ver com o desejo, objetivos do grupo muito alto. Enfim, passamos aquele negócio de quarta final com não sei o que, empatando o regulamento, não sei o que, muita emoção, mas passamos. Então era um peso muito duro que caiu. Um peso muito duro. Isso eu tenho certeza. Tenho certeza. Eu me lembro que depois do jogo eu fiquei muito impopular, vamos falar bem claro, porque quando eu juntei o grupo, eles ficaram muito bravos comigo, mas muito bravos, porque eu falei para elas, não ganhamos nada ainda. Então, essa palavra foi um pouco duro e elas ficaram muito bravas. E com razão mesmo. Mas eu senti que nós tínhamos mais. Eu senti que nós tínhamos mais a apresentar. Então, independente do que nós tínhamos feito, no mínimo nós íamos cair em quarto lugar. Eu pensei, não, tem mais. Aqui tem mais. Tem que ser mais duro ainda. Bom, mas eu quero chegar até o semifinal um pouco antes de você estar perguntando, mas eu só vou depois do jogo. Porque quem lembra a imagem da seleção do Brasil depois do jogo? Ninguém chorava. Ninguém caiu. Ninguém. Era uma festa. Todo mundo dançando. O maior sorriso de todo mundo. A Petra tinha saído. Era uma dança. Eu acredito que o jogo contra a Dinamarca foi o nosso melhor jogo de handebol nesse Mundial. Também Então, acho que o grupo se liberou alguma coisa. Taticamente fizeram muito bem, tudo bem. Tem nada a ver. Mas eu acho, se compara a imagem das meninas, todo mundo,
Depois do jogo contra a Hungria e depois do jogo contra a Dinamarca, vocês vão ver uma diferença muito grande. É verdade. E eu penso, Morten, uma das coisas que eu falo muito, você me deu o prazer de poder conviver com você, tanto nas comissões da categoria de base, como quando você fez o convite para acompanhar junto com a seleção adulta nos últimos anos da preparação para o Rio. Eu vi a capacidade que você tem e eu cada vez mais, depois que eu observei a sua prática como treinador principal, como head coach, como é importante você ser capaz de gerenciar um grupo. Eu coloco assim, a sua capacidade de gerenciar o grupo. Você falou agora que deu uma bronca nas meninas, mas você consegue dar a bronca, mas elas conseguem entender o porquê você está fazendo aquilo. Eu acho que é o que você está dizendo. A prova é que na semifinal elas tiveram outra reação, né, Mota? Já não caíram, não se jogaram. Então, eu admiro muito a sua capacidade de gestor de grupo. Então, o Danilo estava conversando comigo e como você tem facilidade de adentrar nas culturas. Hoje você está em Angola, que a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho, e a gente já vê como as meninas também já te abraçam, te adoram. Então, essa coisa, eu acho que é meio que uma coisa que já vem da pessoa, não é, acho que não tem muito em livro. Eu acho que isso vem muito da capacidade que cada ser humano tem de saber lidar com o ser humano, né? De saber lidar com o outro. E eu acho que isso é algo muito forte que você tem. Aí já estão perguntando aqui da sua preleção na final, que você sabe que fez muito sucesso no Brasil. Mas eu quero que você fale da final, um pouco de como foi esse momento apoteótico do nosso esporte, né? Eu lembro que eu, como torcedor, eu estava indo para uma pousada para o Rio Grande do Norte com a minha família e maluco, porque só um canal passava o jogo e ligando para reservar o quarto que tivesse esse canal. E eu, como torcedor, vivi um dos momentos mais emocionantes dentro do esporte. Assim, nunca imaginei meu país chegar a algo desse tipo. E para você que esteve lá, eu queria que você descrevesse um pouco como foi esse momento aí apoteótico, mas como foi essa preparação? Teve algo diferente? Como é que foi esse tempo aí, né, que antecedeu o maior momento da história do handebol do Brasil? Yeah. Eu tinha decidido que antes de ir para os semifinais, eu sabia que eu ia fazer uma coisa com medalha, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Então eu fiquei sabendo, tenho algumas ideias, mas eu não finalizei, eu não consegui como vai começar, como vai terminar, o que a gente faz. Então, fiquei pensando um pouco e antes do semifinal já estava pronto. Mas eu pensei, eu vou fazer outra eleição para a Dinamarca porque eu senti que eu vou esperar esse negócio de medalha. Sem saber se nós íamos perder ou nós íamos ganhar. Mas eu sabia que nós íamos brigar pela medalha. Então, esse estava segurando. Agora, acabou sendo um final. Então, ou nós vamos ganhar ouro ou nós vamos ganhar prata. Então, eu tinha pedido à comissão de montar, criar medalhas de prata com aqueles papéis de alumínio que usa na cozinha. E eles fizeram bem bonitinho. E nós tínhamos já jogado contra a Sérvia no grupo. E cada vez que a seleção joga, eles trocam uma bandeira, tá bom? Então, nós só tivemos uma bandeira bem grande da Sérvia. Então, eu coloquei as medalhas de prata em cima da bandeira da Sérvia e avisaram a Sérvia de novo. Então, era só mais uma provocação em cima disso. Eu também tinha perguntado à nossa guia se eu podia emprestar o agasalho dela, que era agasalho da Sérvia mesmo. Então, eu pus o agasalho da Sérvia embaixo do Brasil e entrei no vestiário. Eu também tinha pedido, eu não me lembro como nós achamos uma medalha parecida com uma medalha de ouro mesmo, grande, e é uma sá, tá bom, era um sorte que nós conseguimos. Então eu tinha decidido, já avisei a comissão como que seria, porque eu não tinha ideia como que ia ser a reação. Mas obviamente era uma pequena provocação para tentar ter um foco
A única coisa que vale hoje é a medalha de ouro. O resto não se interessa. Mas eu tenho que falar de coração. Na hora que eu fiz a preleção e dei uma fala de parabéns pela a medalha de prata, isso é coração. Eu acho muito merecido. Se íamos jogar bem, jogar mal, perder de 1, perder de 10. Para mim, nós fizemos um excelente trabalho por muitos anos e agora nós íamos retirar a primeira medalha da história do handebol do Brasil no Mundial. Bom, eu esperava que algumas iam ficar irritado, mas elas também não sabiam exatamente como reagir. Mas algumas jogaram a medalha de volta, porque mostrou que não, essa não era a medalha que queria e que negócio estava falando. Então, eu acho que eu peguei elas, eu sabia, um pouco na cama, porque ninguém sabia como reagir. Aí eu me virei, eu retirei a agasalho do Brasil, eu estava com a agasalho de Sérvia por baixo. Aí eu retirei a medalha de ouro, provocando que nós não tivemos interesse em ganhar essa medalha. Nós estamos satisfeitos com a medalha de prata. Aí eu pensei, eu estava com medo, um pouco medo. Então, para quem vai ver esse vídeo, vai ver que eu retirei meus óculos, porque eu estava com medo que alguém ia pular em cima de mim. Então, eu tirei meus óculos. E logo depois, a Duda era a primeira para atacar. E logo depois, a equipe inteira estava em cima de mim e me derrubou e roubou a medalha. Está muito claro que o foco estava aí. Esse jogo era para nós. E então, de uma forma ou outra, eu acho que o grupo foi se reunir mais ainda. E não era comigo. Era uma coisa de separar a quadra. Separar a arbitragem, separar o foco e ganhar esse jogo. É o final do Mundial que teve mais torcedores da história no final do feminino. Teve mais de 22 mil. E isso nunca teve. Então o barulho era gigantesco e jogando contra o time da casa. Então, só tenho que falar grande respeito, parabéns para o grupo, para as meninas. Esse foco, essa concentração que nós fomos ver durante 60 minutos, incrível. Verdade. Mas foi assim. Tanto a pré-eleição foi incrível, como a concentração que as jogadoras tiveram num cenário que, realmente, como você falou, né, com tantos torcedores contra a equipe da casa, e manter aquele nível de concentração é algo realmente de bater palmas para aquele grupo. Não à toa, elas conseguiram esse feito tão incrível, né, para o handebol brasileiro. Elas, é claro, toda a comissão e elas. Morten, esse momento incrível aí, a gente pode ficar falando 10 horas e a gente fica só relembrando e o coração batendo forte, mas vamos falar um pouquinho agora do Morten na África. Que mudança das Américas para a África. Eu queria que tu me contasse aí como é que foi isso, como o convite e tua chegada na Angola, para a gente conhecer. Já tem muita gente perguntando aí sobre Angola. Vamos mudar um pouquinho aí do nosso título mundial e vamos entrar em Angola. Aí tu recebeu um convite, como é que foi essa tua ida para Angola, Morten? Conta um pouquinho aí como foi essa tua ida para Angola. Eu teve um convite do Clube 1º de Agosto, onde eu estou agora, que tem sede em Luanda. E logo depois que eu cheguei, recebi outro convite para ser técnico da seleção. Então, estou trabalhando com os dois. Porém, este ano, mesmo como cedo que está, eu só vou trabalhar com formação no meu clube. Mas agora, de verdade, como está agora, a gente não sabe como que vai sair por conta do Olimpíada e tudo mais. Mas a minha entrada lá muito tranquilo, mas está muito diferente. Está muito diferente comparando com o Brasil, com a Europa. Quando eu cheguei, todos os nossos treinos foram em campo, lá chamamos de campo, quadra aberta, num piso de Cimento. plástico. Para quem talvez conheça alguns quadras na Portugal, Itália, Grécia,
também tem. E tudo bem, muitas equipes treinam em cima de asfalto ou desse tipo de piso. O problema é que pivô ponta não se jogam, porque se machucam, se vai cair tanto no asfalto ou nesse piso de plástico. Então, o drible está diferente, a bola fica diferente. Mas no meu clube, nós recebemos um pavilhão, um ginásio muito grande, que tem 2 quadras, com um piso de madeira, excelente, está tudo top e certeza que nós somos o único clube. Samira, estou vendo você, hein? Que saudade! Eu acho que a Hanna também estava aparecendo lá, se eu não me engano. Hein? Sim. Bom, então, muito diferente, mas a realidade é que a maioria dos clubes é o que tem. Eles treinam em quadras de asfalto e se tem sorte, tem esse piso de plástico, 40x20, está bem, e treina fora. Então, normalmente você treina 6 horas da manhã ou 5, 6 à tarde, porque o sol está acabando com você quando você está fazendo o treino durante o dia. Mas é o fato, outras equipes que fazem. Mas no meu clube está excelente, está muito parecido com times de top da Europa. Ainda tem uma academia de futebol, tem de handball. Handball é só para feminino. Acredito que nós temos mais ou menos 40 meninas na academia. Tudo pago, salário está excelente, está excelente. Então, essa é uma diferença que poucos clubes têm do mundo, mas aí tem. E não falta talentos. Eu acredito que daqui a alguns anos, o grupo que tem aí de juvenil, cadete, eu vejo muitas meninas interessantes. É verdade. O que a gente acompanha nos campeonatos de base, a própria equipe adulta, né, Morten? O potencial físico que as angolanas têm é algo bem marcante quando você observa. E aí eu vou entrar numa pergunta mais técnica com relação à Angola, Morten. A minha impressão, antes da sua chegada, era que a Angola tinha toda essa qualidade técnica das jogadoras, mas às vezes era um pouco anárquica, era um pouco solto a coisa, dava a sensação que as jogadoras eram assim, jogavam felizes demais, faltava um pouco de responsabilidade. Essa visão que a gente tinha de fora, que a gente viu nos Jogos Olímpicos, que a gente viu em outros, você acha que quando você chegou lá, você encontrou um pouco isso, não no sentido negativo, mas eu falo do jeito de jogar, do comportamento das jogadoras dentro de quadra, você encontrou que perfil de equipe, Morten, e o que você tentou colocar como sua filosofia? O que você acha que você, quando bateu o olho nas jogadoras, falou assim, eu preciso mexer nisso aqui? Como é que foi tua primeira... Deixa eu mandar só um abraço rapidinho, Morten. O professor Nogueira, um grande árbitro de Pernambuco aqui há muitos anos, fez história. Doutor Adriano, Diniz, todos que estão aí acompanhando, obrigado, pessoal. E aí eu queria que me dissesse isso, Morten. Em Angola, quando você chegou, você notou essa característica nas angolanas de muito individualismo? Você achou que tinha que moldar alguma coisa? Como é que foi essa tua chegada lá em Angola? Também ouvi o Chorchão passando aí, valeu. Tá ótimo. Não, sim, eu concordo com você. Na verdade, eu fui repetir o que eu fiz com a seleção no Brasil, porque eu observei e não tem nada a ver se fosse Angola ou um clube na Dinamarca ou não importa. Eu vou observar quantos erros técnicos nós estamos fazendo por jogo. E pode ser um jogo que escapa. Mas se está se repetindo assim, muitas vezes, e nós começamos a contar. E nós fomos, assim, de muitos erros técnicos, passes, andadas, falta de ataque. Por que chutou a bola agora? Por que finalizou aqui? Por que você tomou essa decisão agora? Por que nós estamos fazendo X falta de ataque durante o jogo? Porque nós vamos ter 60, 70 ataques durante o jogo e aí vamos jogar bola para fora 20 vezes. Nunca vai ganhar o jogo. Então isso mudou. Está muito claro para mim, nós melhoramos. Mesmo que praticamente não tem muitos fases de treinamento com a seleção durante o ano. Mas eu tinha a sorte que a maioria dos jogadores estava comigo no meu clube.
se forma praticamente em 2 clubes, a seleção. Então, isso é uma ajuda, é um pouco parecido com o Hypo, só que o grande problema, se eu posso falar isso agora, é que não tem jogos internacionais. Então, a gente joga bastante jogos, mas acaba muitas vezes com uma diferença muito, muito grande. Então, você não precisa se preocupar com o jogo. Cadê você vai ganhar? E se você faz erros técnicos, não há problema, porque você vai ganhar o jogo. Verdade. Não há problema. Então, isso tira um pouco a intensidade, não tem igual. Então, precisa ter mais intercâmbios, mais jogos internacionais, se for o clube ou se fosse pela seleção. Mas é o que eu sinto que está em falta, porque a maneira de jogar, físico, tática, não falta mesmo. Mas a falta de ter essa experiência, de ter mais jogos fortes durante um ano, tanto no clube, tanto na seleção. Então, em princípio, eu fiz o mesmo, estou fazendo o mesmo trabalho que eu fiz com o Brasil. Em relação a estar muito observando, análise, que tipo de erros nós estamos cometendo durante o jogo e tentar trabalhar com isso. Isso eu sinto que nós estamos melhorando. Não entendo. Com relação ainda à parte tática, Morten, você teve mais dificuldade ou você achou que haveria mais espaços para correções, para ajustes na fase defensiva ou ofensiva das angolanas quando você chegou? Você falou, vou ter muito trabalho para organizar a defesa, ou eu vou ter muito mais trabalho para poder que elas entendam os conceitos do ataque? O que foi que mais te deixou preocupado, ou foi um todo? Não teve nada específico? O que é que você... Porque no primeiro momento, os primeiros treinos, eu acho que foi um momento onde você conheceu melhor a equipe, teve a oportunidade de ver o que você tinha na mão, né? Eu não sinto que foi mais o ataque que deu preocupações, ou foi mais a defesa que deu preocupações, mas obviamente esse negócio de erros técnicos, isso foi o elemento mais claro no início. Mas certeza tem que falar também que tem vários elementos na defesa, tanto 6-0, e depois que nós começamos a trabalhar 5-1, isso também deu bastante desafios. Mas o legal foi que todo mundo bem interessado, o que eu faço naquela posição aqui, como eu trabalho com ela que está do meu lado, como eu trabalho com ela que está na minha frente. Então, isso bem bacana mesmo. Estou gostando mesmo. Sobre a proposta defensiva, Morten, você foi para Angola com o intuito de implementar já algum sistema defensivo, ou a equipe está em aberto, por exemplo? Se fosse hoje o campeonato, os Jogos Olímpicos, Angola, não sei se você pode falar também, Angola tem como a defesa número 1 o 6-0, 5-1, ou você não vai trabalhar nessa perspectiva de ter uma defesa principal? Normalmente a gente tem, né, uma defesa no Brasil, se caracterizou pelo aquele seu 6-0 bem forte. Então, em Angola, a gente acompanhou um pouco a final do Campeonato Continental, onde o Danilo também comentou um pouco sobre uma remontada muito boa que vocês fizeram quando trocaram o sistema defensivo, né, na final do Africano, do Campeonato Continental. Mas a defesa que o Morten tem como número 1 é a defesa 6-0 em uma linha, ou vem surpresa por aí? Não vem surpresa, não. Tem talvez a ver com qual é a defesa onde eu me sinto mais seguro, 6-0. Mas isso não significa que hoje em dia que eu só sou fã de 6-0, porque não é assim mesmo. Eu sempre gostei 5-1, mas agora nós estamos trabalhando, como o Danilo estava falando, um 5-1, como o que Jordi implementou aqui no Brasil, e nós fomos fazer com o Brasil também feminino. Então, Ciudad Real também estava implementando muitos anos atrás. E nós estamos tentando trabalhar dessa forma no clube e na seleção. E isso, com certeza, que ajudou em vários momentos, como o Danilo já tinha falado. Então, eu acho bom sempre ter um segundo modelo na manga. Cristiano, tomar cuidado, porque eu vi Edu entrar agora.
não estou me sentindo muito seguro agora, não. Grande Edu. Ô, Morten, os Jogos Olímpicos foram adiados, né, por causa de tudo isso. Mas vamos acreditar que a data que o campeonato, que os Jogos Olímpicos vai acontecer em 2021. Qual é o sentimento do Morten com a sua seleção, com a seleção de Angola? Como que seu coração está dizendo? Você está muito esperançoso? Claro, o treinador sempre confia, mas você vê que realmente assim é um sonho possível, é uma coisa que brigar por algo a mais, né? Quem sabe fazer história com Angola também, você guarda dentro de você esse sentimento de confiança. Como é que tá a confiança do Morten para, se tudo acontecer como está previsto, né, daqui a quase um ano novamente, e os Jogos Olímpicos de Tóquio, qual vai ser o comportamento de Angola? Como é que vai ser? O que a gente pode esperar de Angola? Como é que está o sentimento seu com relação a isso? Agora, primeiro eu vou voltar para Angola para saber que vai ser eu. Esse é porque o meu contrato está acabando. E esse é um detalhe que nós temos. Mas, ok, tudo bem, vamos ver. Mas eu acredito que essa Olimpíada, espero eu, que todas as 12 equipes que vão se classificar, os 6 já estão classificados, falta ainda 6, mas todos os 12, elas podem se classificar, entre os 8. Então, eu não vejo uma seleção que está, vamos falar, tão mais fraca do que as outras, que não está sem chance. Então, eu realmente estou acreditando que Angola também pode ser um dos 4 em grupo A, um grupo B, que pode se classificar para um quarta-final. Eu sinto, depois do Mundial no Japão, que nós mudamos. E se nós tivermos, talvez, uma preparação melhor do que nós tivemos, e não viajar 40 horas para deitar, levantar e jogar, e com 8 horas de diferença. Talvez podia ser diferente. Agora, pode ser que nós vamos perder de Noruega de 14 gols, pode ser. Mas também pode ser que o dia seguinte vamos ganhar de um outro europeu. Então eu não sinto que está tão longe como eu talvez senti 2, 3 anos atrás. Interessante. Ô, Morten, fala um pouquinho aí da questão do 7 contra 6 em Angola. Se você está utilizando e o que é que você está vendo com relação a isso, se você acha que é algo que vai chegar nos Jogos Olímpicos, a gente vai encontrar muitas seleções entre as 12 que vão estar em Tóquio. Você acha que vai haver muitas seleções jogando essa condição do 7 contra 6? E para Angola, você vê isso como algo positivo na sua proposta tática ofensiva? Para nós é muito bom. Para nós é muito bom porque nós temos 2 pivôs de altíssimo nível. Elas são grandes, elas são altas, elas são pesadas, então são meio difíceis de marcar. E nós temos 2 centrais que está administrando, distribuindo a bola bem bom. Então eu sinto que nós trabalhamos bem os 6 contra 6. Acredito que tem mais ainda para pôr. Mas por nossa certeza que 6 contra 6 vai ser um elemento que nós vamos trabalhar mais ainda. Vocês acham que as outras seleções vêm com... Você acha que é uma tendência esse 7 contra 6, Morten? Que na Olimpíada a gente vai encontrar outras seleções fazendo isso com frequência? Ou você pensa que não... Não, eu acho o seguinte. Eu acho que eu vou falar por mim, mas eu acho que não sou o único. No início, eu realmente não gostava dessa nova regra. Eu achava que estava errado, não achava que era a favor do jogo, do esporte e tudo mais. Mas agora, eu primeiro vejo que essa regra vai ficar. E segundo, nós estamos abrindo o europeu, feminino e masculino, todo mundo marca 6-0. Vamos abrir o Mundial, todo mundo marca 6-0. Vamos abrir a Olimpíada, todo mundo marca 6-0. Então fica um pouco chato que todo mundo está marcando da mesma forma, todo mundo tem que ser 2 metros de altura,
assim vai ficar difícil passar a bola em cima de uma defesa que é fisicamente muito forte, que é rápida, alta, se desloca bem. Então, talvez esse 7-6 pode mexer um pouco com as ideias como você marca o seu 6-0. Talvez seja um pouco mais interessante. O ruim, para mim, é que vai acontecer que você pega a bola, você perdeu e joga a bola para o outro lado da quadra e não conseguiram trocar e esse gol fica talvez um pouco chato para assistir. Mas tudo bem, não vejo isso tanto como esperava. E como acho eu, mais equipes, tanto clubes, tanto seleções, pouco a pouco vai implementar mais vezes. E agora Portugal, tanto o Porto que está jogando excelente no Champions League, e o masculino que fez um excelente europeu, que faz muito, muito bem no 6-6, eu acho isso talvez vai começar a virar uma moda. Então vai ter mais equipes que vai ter a coragem de implementar o 6-6. Independendo ganhando ou perdendo. Independendo no início do jogo ou no fim do jogo. Então acho isso vai se mudar um pouco. O que eu vejo muitas vezes é que você utiliza isto no fim do jogo porque você está perdendo. Sim. Mas talvez você precisa ter uma estratégia diferente. E não é só quando você está perdendo, pode ser em outros momentos também. Isso eu acho que vai acontecer. É legal você falar isso, que eu penso que é muito importante, né, Morten? O 7-6 não ser somente uma situação de salvar um jogo que está perdido, né? De 2 minutos finais, ou de ter que decidir um jogo. E de ser uma proposta, feito você falou, a do Paulo Ferreira, ou a proposta das equipes que você citou. Então, é algo importante para a gente acompanhar isso e realmente a gente vai ver mais equipes tentando isso, né? E que eu penso também que deve até ver mais estudos sobre isso, para que a gente possa ver como utilizar, como fazer, desenvolver esse tipo de situação. Morten, eu também já ouvi você falar e eu queria que você passasse aí para o pessoal que está assistindo, o que é que você pensa que vai ser, que é hoje a grande diferença do alto nível, né? Falando das fases do jogo, eu vi você falar um pouco isso em outro lugar, o que é que você diz hoje ser realmente o diferencial do jeito de jogar handebol atual, né, como tendência, o que é que você pode classificar, onde você pode citar assim, isso hoje é o que é uma forma que não muda mais, que o jogo cada vez mais tem determinada característica. Qual seria essa característica que você vê hoje no handebol moderno, Morten, com relação a dinamismo, a fase do jogo, coisa desse tipo? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar agora, mas eu só vou avisar o público aí, eu não fui pago, ninguém me pagou. É treinar com você, Cristiano. Os equipes que você treina sempre foi equipes de velocidade. E o handball não vai ser mais devagar. Não vai ser implementada uma regra para parar o jogo. Eu tenho certeza que o jogo de handball só vai ser mais rápido. Então, eu acredito que nós, como responsáveis, nós temos que implementar treinos, exercícios que provocam, que ajudam as atletas, as equipes para ser mais velozes, tomar decisão em alta velocidade, com exercícios complexos. Então, eu acho que isto é o caminho, mesmo com jogadores mais pesadas, mais altos, mais fortes, o que se for. Eu espero que ainda que o handball tem espaço para a pequena e para o grande. Até para o gordo também. E o magro, que talvez não tenha o peso suficiente. Mas o fato é que o handball só vai ser mais veloz. Isso é um fato. Então, acredito que esse é o caminho e você sempre foi o representante do handball de veloz. Então, parabéns para você, parabéns para o Clube Português e as equipes que aí, porque nós temos muito a aprender com vocês. Obrigado pelas palavras, Morten. Deixa eu só falar a minha impressão, que tu falando agora, eu fiquei pensando como o Morten deve ter tido trabalho para montar essa questão da fase de transição em Angola, porque normalmente jogadoras tão fortes e tão potentes, elas também têm dificuldade para ter o time certo do contra-ataque, né, Morten? Porque imagina pegar aquelas jogadoras tão potentes e você conseguir controlar
um determinado momento para a organização, na hora que recupera a bola, para não precipitar na chegada. Foi um trabalho grande em Angola que você teve para organizar, porque a gente sente hoje que Angola tem um contra-ataque sustentado, equilibrado, né? Uma coisa que você vê que tem um trabalho planejado nessa fase do jogo, que é uma coisa, Morten, que eu sempre, quando eu dou palestra, eu converso, eu sempre vejo que a gente tem um pouco de dificuldade de avaliar a nossa fase de transição. A gente tem costume de pensar defesa-ataque, mas o jogo de transição e retorno, você foi um grande professor meu na questão do retorno. Eu lembro que você falava que é isso aí que você tem que ter, porque senão não tem chance. Sem retorno não tem jogo, o resto você vê depois. Então, tu teve muito trabalho, penso eu, para dar aquela segurada nas angolanas nessa fase do jogo, não? Sim, mas também aí. E não vai ser, se eu vou ter outra equipe também, não vai ser nem a primeira nem a última. Eu acho que cada equipe, independente do que é profissional ou os esforços de formação, se a gente não aprende a importância de retornar, a gente nunca vai ganhar. E o melhor exemplo que eu posso dar é dar uma olhada na Noruega. Ninguém ganha da Noruega no contra-ataque. Ninguém. Porque aprenderam desde criança que não é para tomar gol de contra-ataque do adversário. Quem faz o gol de contra-ataque é você. Significa, quer dizer, Noruega. Então, o investimento deles em ter top goleiros, eu não sei quanto tempo que o Mats Olsson está trabalhando na Federação da Noruega, mas é muito tempo. Acredito eu que é a única federação do mundo que tem a própria formação para técnicos de goleiro, que é ele que é responsável. Então, a transição deles, todo mundo fala do contra-ataque, goleiro contra-ataque da Noruega, mas poucos falam do retorno. Mas talvez o retorno deles é o mais importante ainda, porque não faz, eles não perdem. De ver a Noruega perder um jogo, porque o adversário fez mais gols de contra-ataque, boa sorte com a pesquisa. Vai demorar. Isso eu garanto. Então, isso é uma coisa que eles estão investindo muito e você aprende desde criança. Então, é muito importante que você aprenda esse elemento significante no jogo. É verdade. Eu lembro que você falava muito isso, né? Que você também teve esse trabalho na seleção feminina, porque o handebol nacional a gente tem principalmente há mais tempo, né? Uma tendência a ter um jogo mais lento na fase de transição, um jogo um pouco mais de ataques posicionais, e quando joga na Europa as meninas realmente sentiam muito essa diferença desse jogo de retorno, de contra-ataque, de transição. Então, eu sempre vi você muito focado nessa questão de cobrar isso aí, porque sem isso, né, Morten, o jogo não tem nível, você não consegue, o melhor ataque que você tem, por melhor defesa que você tem, você nem ataca nem defende, porque você toma gol e você toma gol fácil, né, isso, e não consegue fazer gol fácil. Então, fica uma situação muito, muito complicada, e eu achei muito importante, assim, uma das coisas que você tem como característica como treinador, não sou eu que digo, a maioria das pessoas que lhe conversam, é a facilidade que você tem de explicar as coisas, assim, de dar o conceito de uma forma muito objetiva, sem muita fantasia, né? Então, quando você fala assim que se a nossa menina não retornar, não tem chance, eu acho que fica muito... parece ser uma mensagem muito simples, mas é fundamental para o sucesso de uma equipe. Então, você foi muito importante também, né? Para quem não acompanhou a passagem do Morten a fundo, eu vou dar fazer um comentário que eu pensei muito importante, foi a presença do Morten nos acampamentos, né? Para descobrir jogadoras jovens como a Hanna, que é pernambucana, e que o Morten realmente abraçou, levou para a seleção adulta, talvez a mais jovem, eu acho, da conquista mundial. E ele estava nos acampamentos e a gente via ele incutindo na cabeça das meninas mais novas, já essa ideia, já essas cobranças que realmente as meninas sabem, meu Deus, o Morten está ali. Se eu não voltar, eu vou me dar mal, né, Morten? Então, isso aí você fez, e eu queria que falasse um pouquinho dessa importância aí desse trabalho com jovens e desses conceitos, como você falou na Noruega, ficar na cabeça do atleta desde criança, né? Morten, se a nossa live cair, porque o tempo está acabando, eu volto de novo, tá? Para a gente não... Não, tudo bem. Mas pode ir falando, vai falando. Se cair, eu volto. Não, agora, esse negócio de retornar, eu me lembro um jogo que nós fizemos com Angola, logo antes do Africano, em 2018, em dezembro de 2018. Jogamos contra o atual campeão do mundo, Holanda,
e perdemos o jogo. Mas nós